pelo que vocês apuraram, há muitos elementos contra Gabriel Negreiros, que não é o irmão de Gustavo Negreiros, tá? Boa noite. Boa noite, Enio, boa noite, Narte, boa noite a você, amigo da 96 FM, quinta-feira, todo mundo em clima de Natal, e vamos aí. Hoje o dia começou animado, e começou porque mais ou menos até 1h da tarde, 2h30 da tarde, não se sabia dessa operação gigantesca que envolve aí da amiga do filho do presidente, a senador da República, que envolve o filho do presidente, né, que, nas histórias, mas e também envolve um chamado Abraham Lincoln, que é uma figura super famosa. Mas hoje teve uma operação nas primeiras horas da manhã e, por coincidência, Dinarte, o Paulo Gabriel Negreiros, que assim como o ministro chamou ele, o ministro Mendonça chama ele, o Paulo Gabriel Negreiros, ele mora no mesmo condomínio de Abraham Lincoln, né? Na verdade, são 3 casas lá. 2 são de Gabriel e uma de Abraham Lincoln, mas nenhuma das 3 casas estão no nome dele, né? Nem a de Gabriel, nem a do pai dele, que mora lá, estão no nome dele, e também a de Abraham Lincoln também não está no nome dele, porque está no nome da mulher dele, de Abraham Lincoln. E aí estava uma dúvida danada, a Polícia Federal lá, primeiro se era em qual das 2 casas, né? Se era da do Gabriel ou se era do Abraão. E depois o que é que tinha ocorrido? O problema é que quando a polícia chegou lá, era o canto mais limpo, o Gabriel não estava lá. Gabriel, nesse momento, ele é considerado fugitivo da polícia. Há um mandato de prisão preventiva contra ele, no esquema aí de desvio grande de empresas fantasma. Você sabia de idade? Mas você falou aqui que até uma universidade ele tem. O Gabriel, ele chegou a anunciar lá para o Parnamirim que ia montar um curso de medicina. Que ele ia montar um curso de medicina lá em Parnamirim. Era tanto dinheiro que a CPI, uma das poucas coisas que a gente sabe, é de uma transferência dessa Confederação Brasileira da Pesca, Associação Brasileira da Pesca, para ele de 5 milhões. Dinarte que apurou aí que ele era um menino, que a mãe é cabeleireira, lá na Zona Norte, e de repente ele está de Porsche, como todo bom todo bom assessor. A pobre da Porsche. A pobre da Porsche tem nada a ver a Porsche, mas ele estava de Porsche, ele arranjava umas namoradas e viajava, era viagens para exterior, tudo, era um negócio rasgado na academia. Ave Maria, sai de perto. Ele viajava mais que você? Rapaz, eu acho que sim, meu é muito sofrido para poder viajar. Né? E eu nunca recebi uma transferência de 5 milhões. Eu nunca recebi uma de 50 mil, imagina de 5 milhões. Então, assim, aí tá foragido. Agora, tem uma coisa que me chama muito Os dois atenção. estão foragidos? Não, só Gabriel. Só Gabriel. Só Gabriel. Né? Só Aí Gabriel. é uma coisa que me chama muita atenção. Nessa decisão do ministro André Mendonça, em momento nenhum se toca, se passa, se menciona o nome do Abraham Lincoln. E o Gabriel, ele é só o tesoureiro, ele é o menino de Abraão. Então, no caso, é porque eu fiz uma confusão danada. O mandato de prisão é contra o Gabriel. Contra o Gabriel. Com o Abraham Lincoln não tem absolutamente nada. Ele não é nem citado na decisão. E isso é o que é mais impressionante, porque o Gabriel não existiria sem o Abraham Lincoln. E do jeito que as coisas funcionam aqui no Brasil... O Abraham Lincoln, ele é parente do Gabriel, ou parece que ele é padrinho do filho de Gabriel? Ele é padrinho... Não, Gabriel é padrinho do filho de Abraão. Ah, Gabriel é padrinho do filho de Abraão. Parece que o Gabriel é casado com alguém de Abraão. Também tem essa outra situação aí. Mas assim, é tão grande a ligação dos dois que os 2 filhos de Abraão não gostam de Gabriel. Agora, e o filho... não, mas ali já é o filho do Careca, né? Que foi preso nessa operação. Isso, tinha um pedido de prisão para um senador da República lá do Maranhão, que é vice-líder do PT, do governo no Senado, e que o ministro André Mendonça não
não aceitou, né, esse pedido da Polícia Federal. A PGR também não referendou esse pedido de prisão da Polícia Federal. O fato é, Enio, que eu estou achando que essa operação ela passou muito dos limites, porque já tem um senador da República, já tem amiga do filho de Lula, e lá bastante tem nas conversas, dá a entender que é 300 mil que tem que ficar dando por mês para essa amiga do filho de Lula, e é tido como o filho do homem, né? O filho do homem. Então, assim, quando eu digo que já passou, é porque o Alexandre de Moraes, ele estava na lei Magnífica. O senador que você fala é o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Que era aliado de Flávio Dino, hoje estão brigados de sangue a fogo. O André Mendonça, você vê que o André Mendonça não teve peito de decretar essa prisão. Eu só imagino se fosse um senador do PL com Alexandre de Moraes, se seria a mesma coisa. O André Mendonça não decretou essa prisão. Eu acho que passou de todos os limites, senhor, essa operação, e vai ser abafada de alguma forma, vai ter um trancamento de alguma forma, porque assim, você observa o seguinte, sexta-feira passada... A justificativa do Mendonça para não prisão do parlamentar foi o seguinte, que uma medida ele disse o seguinte, considerar que uma medida como dessa contra um parlamentar exige extrema cautela. É como você disse, cautela é essa que o Alexandre de Moraes não tem, né? O Alexandre de Moraes senta a caneta. E só mais um parênteses, eu volto sexta-feira, a tão famosa inauguração do SBT News, quando o Alexandre de Moraes teve um protagonismo gigante, né? Deram o microfone a Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes fez um agradecimento a uma pessoa, ao Lula, que ele tinha acabado de sair da lei Magnífica, e ele disse que ele agradece ao presidente. E se você é devedor de um favor ao presidente da República, a fatura vai chegar. Nada melhor, e inclusive você paga com um favor para o filho do presidente, porque eu acho que é a pessoa, uma das pessoas mais importantes na vida do Lula, né? Ainda na decisão do Mendonça, Gustavo, ele diz o seguinte, as seguintes aspas, abre aspas, a decisão judicial que determina a prisão de um parlamentar acarreta efeitos drásticos em uma república, notadamente por inviabilizar o pleno exercício do mandato parlamentar. Por mais que seja possível citar a medida, cuida-se de provimento judicial que exige extrema cautela, fecha aspas. O ministro Mendonça. Boa noite, amigos. O Gabriel Almeida agora Gabriel Almeida agora. Tá bom. O Gabriel não. Pra ele, né? O ministro é Paulo Gabriel Negreiros. O Gabriel Negreiros, vocês vejam só, ele, como é que uma pessoa que foi beneficiária do auxílio emergencial, passa um tempo que ele foi beneficiário na pandemia, ele aparentemente tinha critérios de se enquadrar em quem precisava de recursos do auxílio emergencial. Se não tinha, recebeu de maneira indevida. Como é que uma pessoa que numa hora está nessa situação, na outra está de Porsche, numa casa, num condomínio rico aqui na região metropolitana, e hoje, é por isso que não me é tão estranho assim a falta de Abraham Lincoln, ele está apontado na petição como o dono da CBPA, o dono de fato. Aí me resta entender que elementos a polícia tem que chegou à conclusão que o dono não é o Abraão, é ele. Ele junto com, numa associação ali com o Careca e o filho do Careca do INSS, que faziam transações entre os dois. Mais cedo eu descobri que o Gabriel movimentava recursos pessoais associados ao CPF dele, em 9 contas bancárias, em 9 instituições financeiras. Foram 9 instituições que responderam à CPMI do INSS, indicando que tinha dados sobre o que ele movimentava de dinheiro. E aí alguns bancos chamaram a atenção porque são bancos utilizados especialmente por clientes Premium Select. Um deles, por exemplo, o Daicoval. Não é todo mundo que tem conta no banco Daicoval. Tem ainda uma empresa de transação de valores para o exterior, remessas para o exterior, mas
tudo isso, né, sem respostas, enquanto o Gabriel, ele já é considerado foragido? Sim. Né? Enquanto ele está foragido, porque não foi encontrado, né? Eu não sei ainda também. Eu acho suspeito, Gustavo até mencionou antes de nós começarmos, eu levantei a hipótese dele ter sabido que poderia haver uma operação. Porque, via de regra, quando os investigadores chegam na casa da pessoa que ela não está, eles levantam essa tese, especialmente porque, num geral, antes de deflagração de operações, dependendo da importância da pessoa que vai ser presa, eles monitoram para saber se a pessoa está no local onde vai ser cumprido o mandado de prisão, para que não aconteça isso. Não sei se é o caso do Gabriel. Olha, o que a gente já discutiu aqui, além de Gabriel Negreiros, a operação sem desconto mirou o senador Everton Rocha, o PDT do Maranhão, que é vice-líder do governo Lula no Senado. A Polícia Federal, inclusive, pediu a prisão preventiva dele, mas o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, não concedeu. Por outro lado, 2 endereços do parlamentar em Brasília e no Maranhão foram alvos de busca e apreensão. Segundo o pedido da Polícia Federal, uma aeronave e planilhas ligam o parlamentar ao esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a PF, Rocha seria uma liderança política que daria sustentação às atividades empresariais e financeiras de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. O órgão argumenta que o crescimento patrimonial de Antônio só foi possível pelo apoio do senador. Na CPMI do INSS, o Careca do INSS falou sobre a relação com o senador Everton e negou que tivesse tratado de previdência social quando esteve com o parlamentar. Segundo ele, o diálogo foi sobre cannabis. Tudo acaba em maconha aqui no Brasil, é muito interessante. Porque aí tem uma empresa no meio do esquema envolvida com a venda de cannabis e que foi utilizada para movimentar o dinheiro roubado. E essa empresa é ligada ao Careca do INSS. E é interessante porque o número 2 do Ministério da Previdência, o que estava até hoje de manhã, que é o chamado vice-ministro. O nome é secretário executivo. Não sei quem portal. Do Ministério da Previdência. Ele foi indicado por quem? Pelo senador. Esse senador aí do Maranhão foi quem indicou ele. Então, você veja o seguinte, tinha lá o cabo diretamente ligado ao órgão que faz toda a fraude com os 7 milhões de os 9 milhões de aposentados que foram roubados no Brasil. E olhe que já houve a mudança, porque quem estava administrando esse ministério, o número 1 era o Lupe, né, que teve que sair porque estava lá, como é que ele deixou toda essa esculhambação dentro do ministério dele. Aí depois da mudança, o número 2 é o cara indicado por esse senador, para continuar tudo do mesmo jeito. É impressionante. E falta, sabe, Ednardo, porque a gente está em dezembro, isso começou em junho, julho, e falta rapidez daquele juízo que você entra de manhã e 11 horas já tem uma decisão. É isso que falta, que eu vejo. Porque a gente está acostumado com a justiça. A gente teve uma aula de março para cá, de uma justiça que imediatamente dá a resposta à sociedade. Mas nesse caso aí parece que não é desse jeito. Tem ainda algo que vai tornar as coisas ainda mais emocionantes. Essa petição de hoje que gerou essa operação, ela inicialmente ela ocorreu em sigilo, depois o ministro André Mendonça levantou o sigilo dessa decisão, e o que está para acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, é o ministro André Mendonça levantar o sigilo de toda a investigação do INSS. Por que isso é importante? Porque certamente nós vamos descobrir muito mais coisas, ponto 1, e o segundo ponto é que isso vai influenciar a CPMI que está instalada no Senado. Ela está para vencer, mas deverá ser prorrogada por mais 2 meses, e com essa prorrogação, aliada ao levantamento do sigilo no Supremo Tribunal Federal, a CPMI teria então novos elementos para explorar até maio. Maio já é o período eleitoral, a pré-campanha, batendo na porta. E percebam uma coisa, a gente, quando essa CPMI começou, a coisa mais próxima que se tinha do presidente era o irmão do presidente. O irmão do presidente sumiu do noticiário associado à CPMI, porque agora, cada vez mais, elementos indicam a possível participação do filho do presidente.